Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida do teu filho, ó Pai. Te louvar, ó Pai, porque o Senhor o trouxe até aqui. E eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor o ministrará sobre as nossas vidas através da vida dele, ó Pai. Deus continue abençoando seu ministério, sua família e tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Guarda-o, ó Pai, proteja-o, ó Pai, livre de todo mal e nos abençoe nesta manhã através da vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Pode ser para os irmãos? Josué, um homem de coragem. Meus irmãos, às vezes nós denominamos esses homens como heróis, heróis da Bíblia, heróis do Antigo Testamento. Mas na verdade, a Bíblia não tem heróis. A Bíblia só tem um herói, e esse herói é Deus. Esses homens, é claro, fizeram as decisões, tomaram decisões certas, corretas, foram extremamente piedosos, buscaram a Deus, erraram, falharam também, como eu e você falhamos, mas esses homens se renderam sempre ao Senhor, se dobraram sempre diante de Deus, estiveram aí rendidos a Deus, e por isso foram extremamente abençoados, e hoje nós tiramos lições importantes aí de suas vidas, sejam elas negativas ou positivas, as lições estão aí. Porque a Bíblia não se preocupa, meus irmãos, em esconder os erros desses homens. Abraão é o pai da fé, mas ele mentiu, né? Cometeu algumas falhas, e a Bíblia não se preocupa em esconder esses detalhes negativos do comportamento desses homens. Aliás, ela faz questão de registrá-los, porque, com certeza, como diz Paulo aos Romanos, tudo isso serviria para nós como aí exemplo, aí onde a gente vai acertar, onde a gente vai buscar sempre acertar, e onde a gente deve evitar também errar. Então a Bíblia não tem heróis, a Bíblia tem um herói, e esse herói é Deus, e a palavra introdutória aí da nossa lição nos diz que Josué foi um dos 12 espias enviados para observar a terra prometida, e um dos 2 que trouxeram um relato positivo acerca dessa terra. De todos os israelitas que saíram do Egito em idade adulta, somente ele e Calebe entraram em Canaã. Isso aqui é muito interessante. A Bíblia nos diz que cerca de 600 mil pessoas saíram do Egito, só se contavam homens naquela época. É provável que havia ali aproximadamente 3 milhões de pessoas, contando crianças e mulheres. Que tremendo milagre Deus fez, meus irmãos, na peregrinação daquele povo, né? Deus ali provendo sustento e tudo mais para aquele povo. Então, nós temos aí esse detalhe muito relevante, que nos diz que somente Calebe e Josué entraram na terra que Deus havia prometido para o seu povo. Nós estudaremos esta lição, a história desse grande líder, com ênfase em sua vida de obediência, fé e coragem, focando especialmente o episódio da queda de Jericó. O primeiro tópico da nossa lição vai falar então acerca desse homem, sua pequena biografia aí, o sucessor de Moisés. A Bíblia, meus irmãos, não nos apresenta Josué de uma forma assim, inicial, bem completa. Ele aparece como um meteoro aí numa noite escura. O seu currículo não é apresentado, simplesmente o seu nome é citado, e de repente eles surgem aí na história da salvação do povo hebreu que saiu da terra do Egito. A Bíblia vai nos mostrar que Josué, ele é um dos homens da Bíblia que tem o seu nome também mudado. E os irmãos podem conferir isso comigo aí no livro de Números, capítulo 13, verso 8 e 16. No início, ele não era chamado de Josué, mas ele tinha outro nome. Acompanhe comigo aí essa leitura para você se inteirar de todos os detalhes
da vida desse grande e valente de Deus. Capítulo 13, versículo 8. A tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então o nome dele antes de ser Josué era Oséias. E um detalhe, Oséias, Josué e Jesus têm o mesmo sentido, têm o mesmo significado. E Yehoshua, que significa Iá, é salvação. Então mudou-se para Josué, mas o sentido, o significado é o mesmo. Meus irmãos, alguns vão dizer que ele é o hebreu que Moisés defendeu lá no Egito. Está registrado esse episódio lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11, quando Moisés tenta apartar ali uma briga entre um hebreu e um egípcio, e ele acaba matando o egípcio. Segundo os entendidos, Josué é esse hebreu que é defendido por Moisés. A gente vai observar ainda, meus irmãos, que esse homem, ele tem muitas atividades nesse plano salvífico do Senhor. Ele foi escravo, ele é servidor, ele é guerreiro, ele é espião, ele é comandante e ele é estadista. Ele ocupa todos esses cargos, ele exerce todas essas atividades ali junto a Moisés, conduzindo o povo de Deus até a terra de Canaã. Às vezes a gente fica perguntando assim, meu pastor Salmo atribui muitos cargos a determinadas pessoas, poderia dividir isso melhor. Olha eu aqui, será que ele não está me vendo? Meus irmãos, não é o pastor Salmo que escolhe, nem foi Moisés que escolheu, é Deus que escolhe algumas pessoas e enche elas de capacidade, e Deus usa como quer, escolhe como quer, chama como Ele quer, porque Ele é o dono da obra, e não precisa ninguém ficar enciumado, porque Deus chamou um de um jeito, outro de outro. Deus, é claro, usa todos, porque Deus, Ele tem propósito na vida de todos, como diz Paulo na carta aos Efésios. Mas, é bem verdade que a alguns Ele atribui mais responsabilidade, como foi o caso aqui de Josué. Interessante que Josué estava presente em quase todos os momentos que Moisés estava conduzindo o povo. Moisés um dia estava no monte vendo o povo lá guerreando embaixo, né? E o povo estava perdendo e Josué estava do lado ali para ajudar Moisés e guerreando também. Então ele esteve perto do líder Moisés, auxiliando ele, servindo ele como um secretário também. Depois tornou-se esse grande guerreiro, esse grande líder, esse grande estadista. Observe aí o que o texto vai dizer ainda sobre Josué no capítulo 17 do livro de Êxodo, versículo 9. Êxodo 17, versículo 9. E Moisés disse a Josué: escolha alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Então, observe que esse homem está bem próximo à liderança, bem pertinho do seu pastor, bem junto do seu líder, servindo a ele com toda humildade. E Moisés então confiava nesse homem, por isso chamou de se escolhe os homens aí, os melhores, para lutar contra os amalequitas amanhã bem cedinho. Todo líder, meus irmãos, todo líder precisa de pessoas que são da sua confiança à sua volta. Se ele não contar com essas pessoas, dificilmente a obra de Deus será realizada. E Josué é esse homem que está junto à liderança e que é de total confiança de Moisés. E, portanto, ele foi agraciado com a oportunidade de buscar o Senhor, servindo a Deus e a Moisés, o seu líder, com toda a dedicação. Muito bem, o segundo tópico da nossa lição vai nos apontar as qualidades de Josué. A primeira qualidade é que ele era um servo fiel. Josué foi um servo do Senhor, fiel a Deus. Seu exemplo deve encorajar os jovens na igreja
a servir a Deus e aos seus líderes com sinceridade, humildade e temor, tendo a certeza de que o Senhor lhes dará a devida recompensa. Nós vamos observar lá em Números, capítulo 32, versículo 12, a fidelidade que Josué possuía. Abra comigo aí a Bíblia em Números, capítulo 32, versículo 12, e você vai observar esse detalhe que enfatizará a fidelidade deste homem a Deus. O texto diz assim: exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, pois perseveraram em seguir ao Senhor. Olha que detalhe interessante, meus irmãos, eles perseveraram. Enquanto muitos estavam voltando, retornando, jogando a toalha, desanimando, murmurando, Josué e Calebe perseveraram. Na igreja é assim. A gente sabe que muitos entram aqui e vão embora, desistem, aparece uma adversidade, uma luta, é o suficiente para tirar o ânimo do seu coração, da sua vida. Não dá mais, né? Ser crente desse jeito não tem como, e coisa e tal, e vão embora. Com Josué não foi diferente, acompanhando aquele povo, o povo murmurando contra Deus, o povo desanimando, o povo não observando as leis do Senhor, né? O povo não estava mais atentando para a palavra de Deus. Tanto é que Deus, no livro de Deuteronômio, precisa repetir as leis. A palavra Deuteronômio significa isso, repetição da lei. Deus precisa repetir, porque aquela nova geração não estava observando o que Deus havia falado, mas Josué estava fazendo a diferença junto com Calebe no meio daquela sociedade. Ele, mas o seu amigo perseveraram, porque havia fidelidade no seu coração, na sua vida. Amém, meus irmãos? Outra coisa que a gente vai observar é que ele era um homem de fé. Ao longo de sua vida, Josué expressou uma fé profunda e sincera em Deus. Eu acho que os irmãos todos conhecem a história clássica de Josué e Calebe, juntamente com mais 10 espias que foram ali espiar aquela terra para ver o que havia nela, se realmente compensava e se realmente estava condizendo com o que Deus já havia prometido. E eles entraram naquela terra, viram gigantes, é bem verdade, mas viram frutos maravilhosos, viram abundância, né? Viram muita fartura, e Josué e Calebe voltaram animados. Mas os 10 espias, desacorçoados, outros 10, a gente não tem como conquistar essa terra, é difícil, lá tem gigantes, a gente não consegue vencer eles são homens enormes. Mas Josué, um homem de fé, fez uma declaração tremenda que vale a pena você acompanhar comigo aí, em Números capítulo 14, versículo 5 até o versículo 10. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia da comunidade dos israelitas. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que dá leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Olha que texto maravilhoso. Por que vocês estão com medo? Josué está dizendo: se Deus está conosco, meus irmãos, quando Deus está com a gente é maioria, mas a gente precisa ter fé que Deus realmente está com a gente. Na história cristã, a gente vai observar homens que tiveram fé, como o de Josué, e homens que fizeram proezas em nome do Senhor. Há nas livrarias um livro chamado Contrabandista de Deus, que conta a história do irmão André, aquele holandês que deixou tudo para encher o seu fusquinha de Bíblia e distribuir a palavra de Deus nos países de regime comunista, cortinas de ferro que estavam com as portas fechadas para o Evangelho.
ele entrou na Polônia, ele entrou na Rússia com Bíblias. E quando ele chegava, meus irmãos, ali na divisa, para entrar na Rússia, ele orava com um carro cheio de Bíblia. Ele orava e dizia: Senhor, quando o Senhor esteve na terra, o Senhor curou muitos cegos. Agora eu quero que o Senhor cega muita gente para não virar as Bíblias dentro do carro. Ele fazia isso, orava desse jeito. Meus irmãos, ele passava pelas alfândegas, eles abriram o carro dele, oravam tudo e não via as Bíblias, pastor. Num determinado lugar, ele chegou e eles abriram e o guarda perguntou para ele: para onde você vai com esse tanto de tomate? Ele falou: vou distribuir para a pobreza. Aí ele saiu com as Bíblias, meus irmãos, para distribuir para o povo russo. Sabe o que é isso? Viver pela fé, andar com fé, crer que Deus está conosco. Se Deus está com você, você não precisa temer, não precisa ficar com medo. Deus vai te dar a vitória. Pode ter gigante, pode ter leões, pode ter adversidades enormes. Deus joga tudo, meus irmãos, por terra e vai te dar a vitória. Amém? Outro detalhe do caráter desse homem é que ele era um homem de coragem. Deus falou diretamente a Josué sobre a necessidade de ter um espírito corajoso. Observe aí, o livro de Josué, capítulo 1. Eu gosto tanto desse capítulo, meus irmãos, porque ele nos traz lições maravilhosas. Observe aí, capítulo 1. Vamos começar do versículo 1, né? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Ele vai deixar de ser auxiliar agora, né, meus irmãos? Que Deus faz isso. Deus faz um homem levantar pela manhã como escravo, à noite Deus faz dele um príncipe. Não foi assim que aconteceu com Moisés? De manhã ele era escravo, à noite ele era um príncipe, estava na mão da filha de Faraó. Você já pensou uma coisa dessa? Você imaginou? O homem era auxiliar, agora vai ser o líder. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas, como disse a Moisés. Eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Meus irmãos, sabe o que eu entendo desse texto aqui? Qual é a lição interessante que Deus me dá aqui nesse texto? São muitas lições, mas a primeira é o seguinte: Deus está dizendo: olha, Josué, sabe qual vai ser a sua responsabilidade? Aprofundar-se em mim, meditar na minha palavra, buscar a minha presença. Agora, essa questão de estender os limites da terra, essa é minha responsabilidade. Então, o que Deus está dizendo para você nesta manhã? A sua responsabilidade é de se aprofundar em mim, buscar a minha presença. Quanto a estender as suas tendas, essa é a responsabilidade minha. Aleluia! Por isso, meus irmãos, que John Wesley vai dizer: o mundo está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem santo. E ele chega a dizer: olha, me dê 100 homens que não conheçam a nada, senão a Deus. Me dê 100 homens que não temam a nada, senão o pecado, e eu abalarei o mundo com o Evangelho. Porque a nossa responsabilidade é aprofundar em Deus. A de Deus é estender as nossas tendas e aumentar os nossos limites. Amém? Josué medita dia e noite, busca a minha presença, porque, olha, assim serão os vossos termos, desde o Líbano até o Eufrates. Eu estou dando. Então, meus irmãos, o segredo para nós sermos vitoriosos na vida, sabe qual é? Sermos santos. A receita é tão fácil e a gente fica lutando aí para não cumprir a vontade de Deus na nossa vida. É só sermos santos, cada vez mais santos. Se a gente se santificar, não precisa se preocupar com mais nada, mais nada. Deus vai cuidar de tudo na nossa vida. Amém? E ele era um homem corajoso por causa disso. O texto vai dizer: ser corajoso. Meus irmãos, sem coragem, Josué jamais teria condições de enfrentar um tão grande número de inimigos e de adversidade de toda a ordem. Sem coragem, a gente não consegue enfrentar os problemas, as dificuldades, as adversidades da vida. Porque viver é difícil, viver é complicado, viver é um risco. E a gente enfrenta dificuldades todos os dias.
Todos nós enfrentamos, seja rico, pobre, intelectual, indouto, todos nós enfrentamos dificuldades. E nós precisamos ter coragem, fé nesse Deus, para transpormos todas elas. Eu fico imaginando, meus irmãos, se não fosse a coragem de um homem chamado John Hus, o que seria da gente sem essa mensagem verdadeira do Evangelho? Porque nós temos no século XVI a Reforma Protestante. O grande paladino da Reforma foi Martinho Lutero. Mas antes disso, do ano 1369 ao ano 1415, viveu na Boêmia, atual Tchecoslováquia, um homem chamado John Hus, que começou a discordar com algumas coisas que a Igreja Católica estava propondo ao povo. Em especial as indulgências, vendendo perdão, né? Porque o Papa dizia, olha, eu preciso de dinheiro, eu tenho agora uma guerra aí para lutar, eu tenho que enfrentar o rei de Nápoles, e eu preciso de muita grana, então eu quero que vocês levantem recursos. Como que vocês vão levantar recursos? Começa a vender perdão, vender indulgências. Diga para os ricos que eles podem pecar durante 2 anos, à vontade, dê uma cartinha para eles, durante esses 2 anos, se Jesus voltar e morrer, ele vai ser salvo. John Hus falou assim, eu não aceito. Façam as missas em latim. Eles iam fazer a missa em latim, o povo não entendia nada. E de costas ainda. Aí John Hus, não, eu vou fazer a missa aqui, o culto, na língua nativa, na nossa língua, para o povo entender a mensagem. E ele começou a enfrentar dificuldades. E eles começaram a dizer, esse homem está sendo influenciado pela teologia de John Wycliffe, né, que viveu um pouco antes dele, que foi perseguido, e começou também a ideia da reforma em John Wycliffe. E eles começaram a perseguir John Hus. E quando propuseram a ele e outros mais a venderem indulgências, venderem perdão, olha a coragem desse homem, ele diz o seguinte, mesmo que o fogo para queimar o meu corpo seja colocado diante dos meus olhos, eu não obedecerei. Tem que ter coragem, não tem, irmãos? Muita coragem, né, pastora? Aleluia, ele foi queimado mesmo, vivo, pelo Papa, né? João 23, que conduziram ele para uma praça e disseram para ele abandonar toda aquela mensagem que ele estava pregando. Ele, de jeito nenhum, como que eu vou negar a verdade? E eles colocaram fogo nele, vivo, amarrado naquele poste. E ele somente disse o seguinte, hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui 100 anos, que o nome de Hus é ganso, né? Daqui 100 anos nascerá um cisne, o qual vocês não poderão matá-lo. E depois de 100 anos, aproximadamente, nasceu Martinho Lutero, o paladino da Reforma Protestante. Meus irmãos, ninguém faz a obra de Deus sem coragem. Ninguém faz a obra de Deus desacorçoado, desanimado. Deus nessa manhã vai te encher de coragem para você enfrentar as lutas da vida, as dificuldades, e vai te dar força, a mesma força que estava com Josué. O mesmo Deus dessa força está aqui nesta manhã para nos fortalecer e enfrentarmos todas as dificuldades. Amém, meus irmãos? Ele era um homem temente, era outra característica desse homem. No dia em que apareceu diante de Josué, um desconhecido com a espada desembainhada, sua primeira reação foi perguntar-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Está lá em Josué 5,13, né? Quando o homem se identificou com o príncipe do exército do Senhor, Josué mostrou todo o seu temor, prostrando-se e adorando. Isso indica que provavelmente aquele príncipe era o Senhor Jesus, em uma aparição teofânica. Então ele demonstrou o temor a Deus. É interessante que quando ele foi atravessar o Jordão, Deus deu ordem para ele construir um altar, ele construiu 2. Que coisa impressionante. Não, vou fazer 2 logo de uma vez. Ele era um homem muito temente a Deus. E os irmãos sabem que a fonte da sabedoria é o temor ao Senhor, nos diz a palavra de Deus. Por isso que o homem sem Deus é nécio. Salmo 14, versículo 1. Nécio, no original, a palavra no original é Nabal. Mesmo nome daquele homem lá que era esposo da Abigail, né? A pessoa que não usa a razão, segundo a Bíblia, meus irmãos, é um nécio. E quem usa a razão, ele busca a Deus. Na verdade, ser culto, meus irmãos, não afasta a pessoa de Deus. Muito pelo contrário, a meia cultura é que afasta a pessoa de Deus. Às vezes, a gente diz assim, os cientistas não creem em Deus. Não, não é bem assim.
os cientistas naturalistas que não creem em Deus. Mas os maiores cientistas e os homens mais cultos que passaram nessa terra eram tementes a Deus. Eram aí reverentes ao Senhor. Então, ser cientista, ser culto, não quer dizer que a pessoa não tem razão. Aliás, o mundo, segundo a Bíblia, é que vive sem razão. O homem nécio, Nabal, que busca o pecado, é que não usa a razão. O homem que teme a Deus, esse busca a fonte da sabedoria. Esse usa a razão. Meus irmãos, até porque quem inventou essa história de fazer ciência foi Deus, não foi o homem. Lá no jardim, Deus já manda o homem fazer ciência. Deus chama Adão e diz, coloca o nome nos animais. Isso não é fazer ciência, irmão? Não é verdade? Faça ciência. Então, a ciência não... Aí separa o homem de Deus. Nem a cultura separa o homem de Deus. Quanto mais culto, meus irmãos, o homem for, quanto mais ele buscar sabedoria, mais ele vai se render diante dessa mente perfeita que criou o mundo e todas as coisas que estão aí. Por isso que Immanuel Kant, o filósofo matemático, não cria tanto em Deus, mas ele diz o seguinte, olha, duas coisas me encantam, o alto céu estrelado e as leis morais dentro do homem. Quem as colocou? Ele diz, só pode ter sido uma mente muito perfeita que criou tudo isso. Quando ele estudou as plantas, matematicamente viu que aquelas plantinhas tão perfeitas, matematicamente, não se estolavam nem para a direita nem para a esquerda, perfeitas, ele disse, quem criou algo tão perfeito assim, só pode ter sido uma mente brilhante. Essa mente é Deus. Esse Deus está aqui nesta manhã, para nós reverenciarmos Ele cada vez mais, e sermos mais tementes a Ele, para louvor da sua glória, do seu poder. Aleluia. Então esse homem, ele teme a Deus, e temer a Deus, meus irmãos, não é ter medo dEle, não, temer a Deus é levar Deus a sério. Eu sempre digo que quem já viu Deus aí pela face, jamais quer vê-lo pelas costas. Não é verdade? Porque tem outro lado de Deus. A gente fala do amor de Deus, mas a Bíblia fala também que Deus tem amor, mas Deus se ira. Deus tem amor, mas Deus é justiça. A Bíblia diz que dura coisa cair nas mãos do Deus vivo. Não é verdade? Que Deus é fogo consumidor. Então, quem já viu Deus pela face, jamais quer vê-lo pelas costas. Ele quer sempre desfrutar desse favor de Deus. E eu sempre digo, meus irmãos, que quem nos segura, quem nos prende para nós não pecarmos, é o temor de Deus. O esposo não deixa de pecar por causa da esposa e vice-versa. O homem não deixa de mentir por causa da verdade. O homem não deixa de roubar por causa de filhos. O homem não deixa de assassinar por causa de cadeia, por causa de prisão. Só tem uma coisa que coloca freio no ser humano, chama-se temor a Deus. Aleluia, aleluia. Quando a gente teme a Deus, a gente analisa as coisas antes de fazer, analisa as palavras antes de ser faladas, não é verdade? Quando a gente teme a Deus é diferente, amém? Outra coisa, meus irmãos, que esse homem tem como qualidade, é que ele é um soldado incansável. José conquistou a maior parte do território da Palestina, ele venceu muitos reis. Isso nos ensina que se decidirmos depender de Deus, se não olharmos para trás, batalhando incansavelmente pela fé que uma vez foi dada aos santos, o Senhor dará os nossos inimigos em nossas mãos, como fez com Josué. Ele nunca descansou, ele trabalhou incansavelmente na obra do Senhor. Incansavelmente na obra de Deus, Senhor. Às vezes a gente cansa facilmente, né? Mas esses homens não. Trabalharam até o fim, tinha fôlego para servir a Deus até o fim. Às vezes eu fico olhando para o irmão Cícero carregando aquela sanfona, aquele pé trôpego, né? Às vezes cai com aquela sanfona, que cansado. Mas quando ele vem aqui para casa, ele não me dá sossego. 4 horas da manhã ele já está levantando e já começa dentro da casa. Aí não tem que ninguém com na corda. Eu falo, Jesus, tem que ir para oração. Como é que pode, pastor Sal? E a gente novo, né? E ele já começa, e eu já acordou. Daqui a pouco eu estou levantando e ele já está arrumadinho, né? Cheirando. E aí, vamos para oração? Chega à noite, meu filho, não tem um culto hoje, não? Não, meu senhor, hoje é segunda-feira. Não, vamos procurar um lugar para a gente tocar uma sanfona, cantar para Jesus. Meu Deus do céu. Que exemplo para mim, meus irmãos. Eu fico envergonhado, pastor Sal. Eu fico com vergonha. Meu filho, não tem uma vigília para a gente, não? Não tem um lugar para a gente cantar? Não.
Aí nós saímos lá em Bela Vista, ele falou com vontade de ir na igreja hoje. Eu falei, mas vamos caminhar aqui na beira desse lago. Nós saímos para caminhar. Aí ele falou, estou ouvindo um barulho de crente, um barulho de uma igreja. Eu falei, tem uma igreja. Aí eu perguntei, falei, o pessoal está inaugurando a igreja. Eu falei, então vamos para lá. Eu estava caminhando, nós vamos para o culto. Chegou ele, cantou, deu testemunho, revelou. E o povo falou, de onde veio esse velhinho, meu Deus, tão cheio do Espírito desse jeito? Não cansa. Meus irmãos, nós estamos muito falhos, né, pastor? Nós cansamos facilmente. Eu fico olhando para a vida de Orlando Boyer. Orlando Boyer prestou trabalho ao Senhor por 53 anos aproximadamente na nossa pátria. Sua esposa adoeceu, foi levada para os Estados Unidos. Lá ela faleceu. E a agência missionária que o enviou para cá disse para ele assim, nós vamos dar o enterro para o sepultamento da sua esposa, mas você não vai voltar mais para o Brasil para a missão, você vai descansar e ficar aqui nos Estados Unidos, na sua terra. Ele, tá bom. Aí ele pegou o dinheiro, irmãos. E não é por falta de amor, não. Os americanos têm um jeito diferente do nosso, quanto a funeral, né? Eles não velam muito tempo, o corpo, aquela coisa toda, logo no sepulcro. Mas ele pegou o dinheiro e falou assim, olha, eu sei que eles não vão mandar mais para o Brasil, eu vou embora. Pegou e vazou para cá com dinheiro. Descobri, acho que no Rio de Janeiro, acabou já com todo o dinheiro distribuindo para os pobres e evangelizando nas ruas, velhinho. Que coisa impressionante. Ele só mandou uma carta para aqueles irmãos, disse, me desculpe, eu sabia que vocês não me mandariam mais para o Brasil, mas também não deixariam de sepultar minha esposa. Sepulte ela aí que eu estou evangelizando o Brasil. Ah, meus irmãos, nós precisamos nesta manhã de força de Deus para sermos incansáveis na obra do Senhor. Paulo disse, o vosso trabalho não é vão na obra de Deus. Amém? Porque como diz o pastor Jorge, né? Deus é aquele que paga a conta e deixa o troco, meus irmãos. Deus não contrai dívida com ninguém. Tudo que você faz para Deus, você pode ter certeza, Deus vai te abençoar e muito. Estou lembrando aqui do pastor Nonato, eu já contei isso, vou contar novamente. Tem muitos crentes que não sabem. Lá na Vila Boa, tão cheio do Espírito Santo, pastor Nonato, né? Nordestino abençoado. Se aposentou na polícia e prestou durante muitos anos um trabalho gratuito na igreja, ali da Vila Boa, como espia daquela construção, supervisor daquela construção, né? De graça, trabalhando ali de forma muito especial, dedicada. Depois de longos 10 anos ele trabalhando ali, interessante que o filho dele, da polícia, também ia saindo um dia do estacionamento que fica por baixo daquele templo. O irmão parou ele, para aí Josué, começou a conversar, ele chama Josué também, começou a conversar com ele. Esse carro é seu? Eu falei, rapaz, que dia que eu tenho condição de comprar um carro desse? Ele falou, mas Deus está me falando que por esses 15 dias vai te dar um carro novo. Eu falei, está ficando doido? Deus estava me falando. E ele foi embora. Passaram uns dias, meus irmãos, o pastor Nonato ligou no banco, né, no HSBC, e ligou para a moça, escuta, qual que é o meu saldo aí? E ela disse, o saldo do senhor é 389 mil reais. Eu falei, não, tem outro Raimundo Nonato aí, isso aí não é minha conta não. Qual que é o meu saldo aí? Ele disse que tinha aproximadamente 2 mil e pouco, ele imaginava. Não, mas é isso mesmo, deixa eu falar com o gerente. Aí foi falar com o gerente veio e falou, senhor Raimundo Nonato, eu quero pedir 1000 perdões para o senhor, eu cometi uma falha muito grave. O senhor teve uma sorte, o senhor foi sorteado aqui pelo banco, e o senhor ganhou aproximadamente 400 mil reais, descontado algumas coisas aqui, ficaram 389 mil de saldo. A gerência minha lá mandou avisar o senhor, eu esqueci, o dinheiro é do senhor e está na conta, o senhor só pode usar. Aleluia, aleluia. Estou contando isso aqui porque o pastor Eliezer sabe dessa história, os irmãos sabem dessa história. Eu sei que ele reuniu a família e deu surpresa para todo mundo. Eu convido você para um jantar, porque eu vou fazer uma viagem muito longa, e convidou os filhos todos, meus irmãos, colocou um cheque para cada um dentro do envelope, e foi entregando. Quando os filhos foram abrindo, o senhor está de brincadeira, o senhor está brincando com a gente? Não, esse dinheiro é de vocês. Josué comprou um carro novo, Deus abençoou. Sabe por quê, meus irmãos? O crente não é sortudo, viu? Quem é sortudo é o povo do mundo, o crente é abençoado por Deus. Deus de poder, aleluia! Deus, aleluia! Você não é sortudo não, você é abençoado, e Deus não contrai dívida com ninguém. Pode trabalhar incansavelmente na obra do Senhor, Deus vai abençoar a sua vida de forma especial. Aleluia! Terceira coisa, meus irmãos, terceiro tópico, a escolha de Josué. Josué foi escolhido para liderar Israel em sua tomada de Canaã por uma decisão soberana de Deus.
O nosso Senhor tem uma tarefa para cada pessoa, de acordo com seus planos. Ele escolheu Moisés, um homem manso, para guiar o povo durante 40 anos no deserto. Mas agora mudou. Agora precisava de um guerreiro, de um valente. Porque, como disse alguém, Deus levanta homens conforme as urgências que realmente possui. Então, quando Ana orou e pediu um filho, e se dobrou diante do Senhor e disse: Senhor, eu quero um filho, e eu vou dar esse filho ao Senhor, depois que eu querer ele na minha casa, ele ficar mais velho, eu vou levar ele para a igreja. Foi isso que ela fez, irmãos? Não foi isso que ela fez. Eu vou curtir um pouquinho na minha casa, depois que ele ficar assim, uma certa idade, eu levo ele lá para a tua casa. Não. Quando ele nascer, eu vou dedicar ele ao Senhor, vou entregar ao Senhor. Aleluia. Deus olhou aquilo e falou assim: olha, Ana, eu estou gostando dessa ideia, porque você tem um desejo, e eu tenho uma necessidade. Porque olha ali como é que está com os seus filhos. Estão em decadência espiritual. Estão se apostatando aí da fé. Você tem um desejo, vai casar com a minha necessidade. Deus então deu aquele filho, um dos maiores homens do Antigo Testamento, da Bíblia, Samuel. Grande profeta e juiz, sacerdote. Então, meus irmãos, Deus agora falou: o ciclo aí de Moisés está terminando, do homem manso. Eu preciso agora de um valente. Precisa de um guerreiro, porque agora precisa entrar na terra, tem que passar a espada na cabeça de muita gente, não é verdade? Agora é diferente. Então, para cada urgência, Deus levanta grandes homens. O certo é que Deus não fica sem voz na terra e nem sem representante. O dia que você disser: Goiânia está sem ninguém, só está eu aqui, Deus vai dizer: não, tem 7.000 ainda que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você não sabe, estão no anonimato escondido, mas estão com os joelhos dobrados aí, porque eu não fico sem representante na terra, eu não fico sem voz na terra. Amém, meus irmãos? Então, Josué é escolhido, e começa então a preparação para a conquista daquela terra. Toda grande obra, os irmãos sabem que exige preparação. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Josué, nós temos esse momento que Deus preparou aquele povo para possuir aquela terra. Era um momento de conquistar. Eles não iriam desfrutar daquela terra assim, entrar nela facilmente só para desfrutá-la. Eles teriam que conquistar, eles teriam que guerrear, eles teriam que possuir aquela terra. Meus irmãos, e para possuir, conquistar, os irmãos sabem que a gente tem que enfrentar lutas, batalhas. E olha, nós devemos louvar a Deus pelas doces batalhas, pelas doces feridas que às vezes Ele permite que sejam feitas em nós. Às vezes a gente fica dizendo aí, influenciados, contaminados por essa teologia da prosperidade, da confissão positiva, que crente não deve sofrer, que crente não deve padecer, que enfermidade não é para crente. Isso não é bíblico, meus irmãos. Imagine comigo, e se Paulo não tivesse sido acometido por uma enfermidade na Galácia, nós não teríamos o livro de Gálatas, e nem os crentes ali na Galácia teriam sido convertidos, evangelizados. Por causa de uma enfermidade, ele teve que estacionar ali e parar. Deus para muita gente por causa da enfermidade, da luta, e tudo isso vem de Deus, porque a Bíblia diz que Deus cria o mal, forma o bem, ou cria o bem e forma o mal. Tudo tem origem no Senhor, tudo tem origem em Deus, e é Deus que permite algumas coisas na vida dos santos. Eu estou falando de crentes, os irmãos sabem que tem dois tipos de crente, um na essência e na aparência. Estou falando crente na essência, então não precisa ficar preocupado não. O dia que Deus aí for te abençoar, ninguém vai segurar, vai deter aí essa bênção para a sua vida, viu? O dia que chegar a sua hora, a sua vez, Deus vai abrir aquela porta, Deus vai dar aquela vitória, Deus vai abençoar aquele negócio e a bênção vai chegar. Ou você acha que um Deus que criou a baleia azul com 33 metros de comprimento, cuja veia horta pode passar um homem em pé dentro dela, e o coração do tamanho de uma pequena casa, esqueceu de você, de mim, e não tem bênção para mim e para você? Ah, meus irmãos, nós estamos redondamente enganados. Deus está atento a tudo, não está alheio a nada. Na hora certa, Deus vai dar a vitória e vai te abençoar. Então chegou a hora de conquistar a terra. Primeira coisa, eles se levantaram de madrugada, porque quem quer ser abençoado tem também que se dispor a pagar o preço e levantar cedo. O significado espiritual de levantar-se de madrugada aponta para a necessidade de sermos prudentes, zelosos.
vigilantes. O texto mesmo bíblico diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Tem gente que tem uma visão muito tacanha de Deus. Eles acham o seguinte: não, tem que buscar de madrugada porque a filha é menor, né? Meus irmãos, já pensou uma coisa dessa? Oh Deus, seu Deus é muito pequeno, né? Eu tenho que buscar de madrugada porque a filha é menor. Não, meus irmãos, nós todos podemos ligar para o céu na mesma hora, mesmo instante. 7 bilhões de tarará de pessoas no universo. A linha telefônica de Deus é mais moderna do que da Embratel, meus irmãos, mais moderna do que da NEC. Todos nós podemos ligar para o céu na mesma hora, no mesmo instante. Deus está pronto para ouvir a todos, atender a todos, e estar olhando tudo na face da terra, no universo, porque não tem um cantinho do universo que Deus não esteja, ou mais ou menos. Ele está em todo lugar, com o mesmo potencial, com o mesmo poder, com a mesma força, com a mesma glória. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Então nós não devemos desperdiçar o nosso tempo, visto que ele é precioso e irrecuperável. Paulo vai dizer, remindo o tempo. O que quer dizer isso? Aproveite a oportunidade, porque a oportunidade é única. Um amigo meu foi em Nova York com a esposa, primeira vez, e animados, e contentes de estar em Nova York, e visitando todos os lugares, os museus, o comércio e tudo mais. E daqui a pouco a esposa dele disse: meu bem, olha, que torres lindas, maravilhosas. Ele estava muito cansado. Ele disse: vamos lá naquelas torres. Eu falei: não, você vai ficar a vida inteira, deixa isso para lá. Outra oportunidade a gente vai vir a subir naquelas torres. Meus irmãos, 11 de setembro de 2000, quanto? 11, as torres caíram, e ele ficou, realmente não vai dar para a gente visitar as torres mais. Então, oportunidade, 2001, subiu lá, pois ele ficou olhando de longe, uma esposa cansada: não, isso vai ficar a vida inteira aí. Oportunidade, meus irmãos, passa e a gente não tem mais, a ocasião é única. Aproveite o tempo, esse é o momento que Deus quer te abençoar ministerialmente. Então levante cedo, dedique a oração, ao jejum, à leitura bíblica, se enclausure num quarto se for preciso, busque a Deus, e Deus vai te levantar e te preparar para as grandes batalhas espirituais, batalhas da vida. Amém? E ele depois vai falar sobre santificai-vos. Essa foi a advertência final. Deus disse que eles deveriam ter santidade, uma exigência de Deus desde o início, porque Ele é santo, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, Deus é santo, 3 vezes santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Não é assim que os anjos cantam lá na presença do Senhor? Então é esse ser que não aceita o pecado, mas busca o pecador para perto dele, mas o pecado ele não aceita. Por quê? Porque ele não suporta o pecado, ele é o puro de olhos, como disse lá em Abacuque. Então ele não suporta, e para nós termos vitória precisamos ser santos. Esse é o maior segredo, meus irmãos. Olha, não tem ninguém que vença a batalha espiritual com bravatas, com jargões evangélicos, viu? Com palavras de efeito, ninguém. Só se vence, meus irmãos, batalha espiritual, só se vence o maligno, só se vence as lutas da vida com profundidade em Deus e força moral. Sem isso você esquece. Sem força moral, sem vida com Deus, não tem como a gente receber todas as promessas do Senhor para a nossa vida. Amém? Santidade. Agora, quando a gente fala sobre santidade, nós vivemos numa cultura católica, a gente imagina que santidade é ser perfeito. Não. Deus sabe, não espera isso de nós, perfeição. Por isso, ele vai dizer lá para Abraão, no capítulo 17 de Gênesis: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, né? Na corrigida está assim, mas a ideia do texto ali é o seguinte: anda na minha presença com integridade, com inteireza de coração. O que é isso? Olha, Abraão, eu sei que você vai pecar. Quando você pecar, volta correndo para a minha presença, busque a minha graça, o meu perdão que eu tenho para você. Então ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado para o uso exclusivo de Deus. Essa é a ideia. Se o pastor Salmo disser aqui: a partir de agora, esse altar será santo só para eu usar, pronto, acabou. Esse púlpito será santo só para eu usar, só ele pode usar esse púlpito. Ele está
santificado, separado para o uso exclusivo do pastor Salmo. É isso que Deus está dizendo quando nos aí ordena para a gente ser santos. Separe para mim, para o uso exclusivo das minhas mãos poderosas. Amém, meus irmãos? Depois a gente vai observar a travessia do Jordão. Eles deveriam levantar de madrugada, santificar, porque aqui o milagre ia ser muito grande. Muito grande. Meus irmãos, Deus não faz grandes obras assim de qualquer jeito, não. Viu? Se a gente quer ver movimentos grandes aqui na igreja, quer ver coisas maravilhosas, tremendas, poderosas, não tem jeito. O caminho é santidade. Não tem como. Viu? Quanto mais santo você for, mais separado para Deus, mais Deus vai se aproximar de você. Deus é atraído pela santidade. E a obra seria muito grande. E aí Deus estaria preparando o povo para a travessia do Jordão. O Jordão estava em período de cheia, mas o Deus que abriu o Mar Vermelho também abriria o Jordão. Com a travessia do Jordão, Israel deixou para trás não apenas o Egito, mas também o deserto, com todas as suas lembranças negativas. Observe, meus irmãos, como Deus, Ele é processual. Eu gosto muito de falar sobre isso. Deus não dá nada de uma vez para a gente. Deus sabe que nós somos seres psicossomáticos. Nós temos uma série de coisas complicadas na nossa vida. E que se Ele der uma bênção de uma vez para a gente, Ele pode estragar a gente. Pode. Por isso Deus Ele é processual. Ele vai dando passo a passo as coisas para a gente. Na medida da nossa maturidade, Ele vai permitindo mais algumas coisinhas. E vai abençoando. E vai nos dando lições. E a gente vai conquistando. Até porque Deus primeiro quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Se Deus não trabalhar em você, tampouco Ele vai trabalhar através de você. Então Ele vai trabalhando, trabalhando. Ninguém chega a ser pastor da noite, nem pode. Paulo diz para Timóteo, cuidado, não consagre os neófitos. A palavra neófito, recém-plantado. Uma plantinha nova, não pode. Precisa alcançar maturidade. O que o salmista vai dizer sobre o Salmo 133? Ele vai dizer: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, até a orla dos seus vestidos. Olha que coisa interessante. Por que ele faz essa analogia? Porque o sacerdote, ao ser consagrado, ele tinha que ficar na porta do tabernáculo, do templo, durante 7 dias. Pingava o óleo na cabeça, enquanto o óleo não descia na barba, não caía no vestido e não pingava no chão, ele não estava pronto para ser sacerdote. O que isso nos ensina? Precisa ter um processo de maturação para a gente alcançar alguns postos na nossa vida, algumas posições na nossa vida. Deus vai conduzindo esse povo para o deserto, ensinando lições. Passa esse povo pelo Mar Vermelho, depois outras conquistas, agora chega ao Jordão. Então, calme, fique tranquilo. Se você está no deserto ainda, o Mar Vermelho vai se abrir, você vai caminhar mais um pouco, o Jordão está à frente. Se você permanecer santo, separado para Deus, ele vai se abrir também e você vai entrar na terra prometida, naquela situação que você tanto almeja para você e para a sua família. Amém, meus irmãos? E para a gente ir terminando, que o tempo já acabou, né, pastor Carlos? Mais 5 minutos. O motivo para a preparação. Qual que seria o motivo para a preparação? Canaã era uma promessa de Deus mencionada por Ele em todas as suas alianças. A partir de Abraão, o Senhor destinou ao seu povo bênçãos independente de nossa oposição. São bênçãos concedidas por graça, como o maná, a qual da rocha, entre outras. Algumas pessoas às vezes ficam perguntando ao ler esses textos: pastor, o povo de Israel entrou na terra prometida, teve que matar lá os cananeus, os quinezeus, os ferezeus, os eus e eus e mais eus. Então, Deus mandou matar, pastor? Deus mandou matar? Deus mandou matar. Mas não seria Deus injusto em ter mandado matar? Não. E aí eu quero que você abra comigo Gênesis capítulo 15, versículo 16. Olha o que Deus vai falar. Fazendo promessa a Abraão, Deus vai dizer o seguinte: olha, na 4ª geração, tua descendência voltará para cá. Perceba, meus irmãos, que tudo está na agenda de Deus. O mundo não é um trem de ferro num trilho aí descarrilhado. Tudo está na agenda. Olha, estou dando a agenda para você. Olha o que estava acontecendo na minha agenda. Na 4ª geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Então Deus está dizendo o seguinte: eu estou dando tempo para os amorreus.
Eles estão pecando à vontade. A hora que eles pecarem, até a medida que eu não suportar mais, então vocês vão entrar na terra, vão conquistar e vão destruir todos eles. Por quê? Porque Deus coloca limite no mal. Você imagine, meus irmãos, se Deus não colocasse limite no mal. Como que nós íamos viver nessa terra? E como que Deus coloca limite no mal? Deus coloca limite no mal através dos movimentos sobrenaturais, através de catástrofes, através do Estado. O Estado é agente de Deus. Eu estava com um grande teólogo agora em Anápolis, até eu publiquei um livro dele, um grande teólogo, aquele que é diretor da ONG Rio da Paz, sempre dá reportagem na Globo e tudo mais. E ele terminou de palestrar, e um moço lá da aeronáutica o interpelou lá de fora, e disse: pastor, eu de quando em vez sou destacado para ficar lá na porta do quartel e tal, com um fuzil na mão. E a ordem da de cima é o seguinte: se passar alguém e não se apresentar, eu tenho que fuzilar essa pessoa. Eu sou crente, estou certo, pastor? Ele disse: irmão, eu lamento dizer que você tem que matar. Não era para ser assim no plano A de Deus. O plano A era para ser uma terra maravilhosa, cheia de harmonia, paz e amor. Mas como nós rompemos com Deus, nós estamos no plano B. E no plano B, todos nós somos contaminados pelo pecado. A gene do pecado está em nós. Nossa natureza é caída. E você, como funcionário do Estado, o Estado é agente de Deus para promover justiça. Você tem que fazer. Lamento dizer, mas você tem que cumprir o mandado do seu superior. Então, meus irmãos, alguns perguntam: Deus mandou matar? Mandou. Cometeu injustiça? Não. Esse povo havia pecado até transbordar a taça da paciência de Deus, e agora Deus envia o seu povo para entrar naquela terra e conquistar aquele lugar maravilhoso e viver ali para sempre. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.